Olá pessoal, olá todo mundo que está aqui mais uma vez acompanhando os vídeos que a gente faz aqui no nosso canal no YouTube para poder levar qualidade de vida, levar uma vida com mais alegria, com mais felicidade, com superação. Vocês viram que eu estava um pouco ausente, eu passei algumas semanas sem postar os vídeos semanais, aqui me comprometi, mas eu vou explicar hoje o porquê. Infelizmente nós tivemos uma perda na família de uma pessoa muito cara. A irmã do meu marido acabou falecendo depois de ficar muito tempo doente e isso fez com que a gente tivesse que viajar, se ausentar um pouquinho por causa dessa situação toda, dar apoio e suporte para a mãe dele, para minha sogra querida, e me fez avaliar que esse era um bom assunto para a gente conversar. Então no vídeo de hoje a gente vai saber que recursos, o que a gente pode fazer e como que nós aqui da família estamos tentando superar essa perda. Vamos falar hoje sobre como parar de sofrer. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o sofrimento. O sofrimento é uma desconexão da expectativa com a realidade. Todos nós, na nossa cabeça, nós idealizamos uma vida, idealizamos as pessoas que nós queremos perto da gente, como essas pessoas se comportam, como essas pessoas deveriam ser de acordo com as nossas expectativas. E aí, quando a gente encara a realidade, vê que é tudo muito diferente do que a gente sonhou, do que a gente idealizou, a gente se frustra e a gente acaba entrando num ciclo de sofrimento. E aí, o que a gente faz para poder tentar resolver isso? O ser humano, ele acaba gerando essas expectativas no trabalho, nas pessoas, as mulheres acabam gerando essas expectativas nos homens e os homens acabam gerando essas expectativas nas mulheres. Quando a gente é criança, isso vai acontecendo nas pequenas coisas. Quando a gente tem 3 anos, 2 anos, 4 anos, a gente acaba indo para o shopping, quer aquele brinquedo, e no não do pai ou no não da mãe, a gente tem a primeira frustração da nossa expectativa, porque quando a gente pede, a gente acha que a gente vai ter. E quando a gente recebe esse não, a gente encara uma realidade que naquele momento nos causa sofrimento. Como é que a gente vai superando isso? Com o amadurecimento. Quem aí tem entre os seus 35, 40 anos, já passou lá pela adolescência, obviamente, e já teve aquele amor da adolescência que você naquela época achava que era o amor da sua vida e que sem ele, sem aquela pessoa, sem ele ou sem ela ou sem aquela pessoa, você não conseguiria seguir seu caminho, seguir sua vida. E hoje com seus 25, com seus 30, 35 anos, você percebe que vários amores já passaram pelo seu caminho e que a cada término, a cada ruptura, era um sofrimento diferente e uma recuperação diferente também. Isso é o amadurecimento. Cada vez que a gente amadurece as nossas emoções, cada vez que a gente entende com clareza, a gente precisa entender com clareza que a realidade muitas vezes não está sob o nosso controle, a gente acaba superando esse sofrimento. É aquele momento em que a gente aceita. É diferente a aceitação de resignação. A resignação é quando a gente está com aquela situação na nossa mão, com a possibilidade de mudá-la e a gente simplesmente se subjuga a ela, se submete a ela e não a muda. A resignação é um sentimento, um comportamento que não é bom, porque você acaba não agindo como você deveria agir e você acaba sentindo aquela frustração. A aceitação não. Na maioria das vezes a aceitação está naquilo que você não consegue mudar, como por exemplo a morte. A gente não consegue mudar a morte. Para algumas religiões, a morte ela tem um dia exato para acontecer e está fora do alcance dos médicos, dos curandeiros, dos rezadores, está fora do nosso alcance. No dia que a morte tiver que acontecer, ela vai acontecer independente da nossa vontade, porque é a vontade de Deus. Para quem não acredita em Deus, né, não acredita que existe uma força superior, a morte é uma circunstância da vida e que tem como mudar? Igualmente não tem. Nós não temos como mudar a morte. E o que resta naquela pessoa que está enfrentando a morte? As culpas, as cobranças, tudo aquilo que a gente passou e que a gente viveu com aquela pessoa e que de repente vem à nossa memória e a gente diz, eu podia ter feito aquilo diferente, eu podia ter mudado aquele comportamento, podia ter dado mais atenção, podia ter agido diferente, podia ter atendido o telefone nas ligações com mais carinho, com mais amor, mas não adianta mais. É aí que a gente precisa entender a aceitação. Não tem como voltar atrás e não tem como ficar também remoendo esse sentimento.
isso não vai trazer alegria para quem ficou e não vai fazer com que a gente sofra menos diante daquela perda. Então o amadurecimento faz a gente entender isso, faz a gente entender que a realidade é aquela e que a gente não pode mudar. E cada vez que a gente vai amadurecendo mais, a gente vai tendo menos expectativas. Ter expectativa nas pessoas, ter expectativa no trabalho, ter expectativa num concurso, faz com que de repente a gente se dedique menos a essas situações, a essas circunstâncias. Que a gente não tenha tanto amadurecimento. Nós precisamos ter realidade. Nós precisamos enfrentar aquela realidade. Nós precisamos entender que o concurso, se a gente tem a expectativa de aprovação e a gente não foi aprovado, de quem foi a culpa? O que foi que eu errei? Onde eu errei? Então, esse tem que ser o entendimento de todos nós. E é a vida, os sofrimentos que vão acontecendo no nosso caminho e a forma como a gente encara esses sofrimentos que vão fazendo com que a gente veja isso de forma diferente. Então, aceitar essas circunstâncias é o primeiro passo para a gente poder deixar de sofrer, entender que aquela história e aquele caminho que está nos causando frustração vai passar com o tempo, vai fazer com que a gente supere aquela dor, o que é muito diferente de resignação, como eu já expliquei. Então, a gente precisa entender que o sofrimento é uma circunstância da vida, a perda de um emprego, a não aprovação num concurso público, a ruptura de um relacionamento ou até mesmo a perda de um ente querido. Tudo isso faz parte do quê? Da realidade. A gente tem como mudar isso? Na maioria das vezes não tem como mudar. Se alguém não quer mais ficar com você, não adianta você ficar se prendendo àquela pessoa. Se o seu chefe já lhe demitiu e não tem nenhuma circunstância que faça você recuperar aquele emprego, não tem por que você ficar se prendendo a essa circunstância. Então, a forma como a gente interpreta isso é que vai identificar o nosso amadurecimento. Então, esse é um outro ponto. A interpretação que a gente dá para a circunstância, a clareza naquele momento. Às vezes a gente enfrenta uma ruptura de um relacionamento e depois a gente vê que aquela pessoa era uma pessoa mau caráter, era uma pessoa que maltratava as outras pessoas, era uma pessoa que não respeita atualmente a companheira dessa pessoa, esse homem ou essa mulher, não respeita o seu companheiro ou sua companheira. E a gente vê que naquele momento da ruptura a gente deu uma interpretação conforme a nossa expectativa. E a realidade mostrou que aquela ruptura foi boa pra gente. Então a gente precisa entender isso também. A interpretação que a gente vai dar para as circunstâncias da vida é que vai fazer com que a gente fique presa àquilo, remoendo aquilo, pensando naquilo o tempo todo, preocupada com aquela situação. Se desvencilhe disso. Se liberte dessa necessidade de julgar, dessa necessidade de interpretar, dessa necessidade de ver aquela circunstância da forma como a nossa expectativa organizou os nossos pensamentos e por isso a gente acabou distorcendo a realidade. Se aquilo aconteceu, você se pergunta, eu posso mudar? Não posso mudar, então aceite. Não tem como mudar, você não tem como obrigar a pessoa a ficar com você. Você não tem como fazer o seu chefe lhe reintegrar ao trabalho e, infelizmente, não existe ainda uma forma da gente recuperar um ente querido que partiu. Então, aceitar é a forma mais correta, no momento da frustração, do desespero, aceitar aquela circunstância e continuar o caminho. E uma coisa que a gente também aprende com o sofrimento é aproveitar cada minuto bom. Aproveitar o hoje, aproveitar o agora. Se você está no seu trabalho, dê o melhor de si no seu trabalho. Se você está com alguém, faça o melhor para aquela pessoa. Porque o dia que o empregado for, o dia que o relacionamento acabar e o dia que aquela pessoa querida partir, você vai enfrentar aquele momento com tristeza, mas vai ter a consciência tranquila de que você fez tudo que você podia. Então, como diz Chico Xavier, você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Não adianta se culpar, não adianta se lamentar, isso não é uma atuação positiva, não é uma ação positiva. Então você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Aproveite as pessoas do seu caminho, aproveite cada minuto, cada momento da sua vida, porque de uma hora para outra tudo pode acabar. Então tenha clareza, enfrente a realidade, não fique gerando expectativa com o outro, com o seu trabalho, com a sua vida, porque a realidade é o que a gente precisa viver e precisa saber interpretar as ações da melhor forma possível. Nada de interpretar negativamente, nada de interpretar com sofrimento. Vamos aceitar aquilo que a gente não pode mudar e o que a gente pode mudar,
vamos agir. Então é isso, gente. Eu queria agradecer por vocês terem ficado aqui até o final. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal, clicar lá na notificação. Compartilhar é muito importante, porque tudo que eu falo aqui no canal da Márcia Elasmar, aqui no nosso canal, foram experiências próprias, experiências minhas, que me fizeram crescer, que me fizeram aprender, e eu ainda estou aprendendo, porque todas as vezes que eu venho aqui conversar com vocês, é um momento de aprendizagem, é um momento de crescimento pessoal. Então, compartilha lá nos grupos do WhatsApp, compartilha com os amigos, porque a minha intenção é sempre ajudar alguém. E se você passou por um momento muito frustrante na sua vida, muito triste, conseguiu superar, coloca aqui nos comentários como você superou esse momento. Isso é muito importante também para quem acompanha o canal, para quem está acompanhando aqui o vídeo, porque cada informação e a sua experiência, junto com a minha experiência, a experiência de quem divide com a gente aqui esses momentos de recuperação emocional, são importantes para poder fazer com que a gente aprenda cada vez mais, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.